Fala aí, pessoal, uma ótima quarta-feira para você que já está começando o dia muito bem informado aqui no canal do Lessa, chegando com as principais notícias do Fluminense. Hoje a gente vai falar sobre, eu vou trazer na verdade um trechinho de uma entrevista que o zagueiro Marlon concedeu ao Charla Podcast, que foi bem bacana. Vamos falar também sobre um assunto extremamente importante, que é patrocínio master, que vem sendo alvo de muita discussão entre os torcedores do Fluminense, de muita polêmica também, né? Muita gente querendo saber quanto o Fluminense de fato recebe da Betano, que o Fluminense tem que buscar um contrato melhor. Pois bem, em breve, pelo jeito, teremos novidades e eu vou explicar essa história aqui para vocês. Também vou trazer aqui opiniões sobre Douglas Costa, que está chegando ao Fluminense, mais um reforço para essa temporada 2024, um reforço impactante. Então fique até o final deste vídeo, porque tem muita coisa boa para você curtir por aqui. Mas fique até o final, já deixando aqui o seu like, para não esquecer, que é muito importante fazer esse vídeo chegar para mais e mais tricolores, o seu comentário aqui depois e, claro, se inscreva se você ainda não está inscrito aqui no canal do Lessa, se inscreva para a gente bater essa marca tão buscada, tão sonhada de 100 mil inscritos. Conto muito com vocês, bora de notícia. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Cara, eu vou começar aqui trazendo um trecho da entrevista que o Marlon concedeu lá no Charla Podcast, que foi uma baita, para variar, né, redundância, elogiar o irmão Bruno Cantarelli, o Betão, fazem um grande trabalho por lá. A entrevista do Marlon é muito bacana, que ele fica muito à vontade também e ele fala bem. E eu separei esse trecho aqui que eu acho bem interessante para a gente debater. Um cara que jogou na Europa, em alguns clubes, e o Marlon cravou que em nenhum lugar desses times que ele jogou, ele treinou tanto quanto no Fluminense, inclusive no Barcelona. E ele é muito repetitivo, né? Enfatiza sempre aquele jogo, aquele estilo, tá. Vai sempre martelando. Que a galera fala que é o time que mais treina no Brasil. Cara, de verdade, não sei do Brasil porque eu não passei pelos outros times. Mas assim, dos times que eu passei ali na Europa, certeza. É mesmo, absoluta. Absoluta. E acredito que, por exemplo, Palmeiras tem um treinador português. Não sei qual que é a filosofia do cara. Pode ser que o cara treine 1h30 por dia, mas, irmão, 2h30 na pegada que o Fernando vai... E é 2h30 difícil. Porrada. Porrada. É tipo... Intensidade. Tá. Quando você vê, vai na água e já volta. E vai de novo. Você fala, que isso, irmão? Então é costume. Por isso que depois chega no jogo e você corre o que corre. Tu vê até o John Arias, pô. Sim. O cara é incansável, pô. Não para um minuto. E quando chegou no Fluminense, não era tão conhecido pelo biotipo, pela forma, pela qualidade dele, se tinha um olhar pro John Arias, o jogador mais cadenciado. Ele na mão do Diniz, não sei se ele já era assim, ou se mostrou, o Diniz revelou isso dele, se mostrou um cara, ele um motor muito intenso, né? Muito intenso. Completamente. Tu vê que nos dois tempos, pô. O tempo todo. O tempo todo ele tá lá, vai pra um lado e vai pro outro, cara. É nítido, né? Que o Diniz tem um estilo que ele agrupa Isso. Os jogadores na parte do campo, né? Só que daqui a pouco esses jogadores estão aqui e vai pro outro lado. Pros zagueiros, nessa hora é de boa. Mas imagina pros caras da frente, irmão. Caraca. Pô, atravessar o campo. Se a gente faz 10, eles vão fazer quanto? Só nessa transição. Toda hora. Então eu falo, caraca, mano. Vai bater uns 12. 11 Imagina o Ares, o Keno também, que ganhou forma durante o ano e terminou o ano correndo pra Dedéu também. O Cano, pô. O Cano tá de área a área. 35 anos. O Cano tá de área a área o tempo todo. Marcando, várias vezes o Cano, dando carrinho lá atrás. Recuperando bola lá atrás, pô. Mas é por isso que dá certo, cara. Assim, sabe? Eu acho que o futebol é muito essa coesão de compreensão da filosofia do treinador, sabe? Todo mundo abraçando, né? Aí, depois as paradas funcionam, pô. Agora, isso aí é muito interessante, né? É claro que esse é um dos segredos, né? Do sucesso do Fluminense no ano passado, e tomara que seja assim em 2024. O Diniz fala isso nas coletivas e não é por acaso.
né? O grande mérito desse time é ser solidário, é se ajudar em campo. E é claro que isso é reflexo do que eles fazem no dia a dia, nos treinos, né? Pô, o Marlon não tá falando isso por falar. Ele tá falando esse negócio de 10 quilômetros, é porque um pouquinho antes ele fala que os zagueiros fazem 10 quilômetros às vezes nos jogos, né? Então um cara de frente ali que tem que cair dos dois lados, deve fazer 11, 11,5, 12, sei lá. Isso é muita coisa, com certeza é acima da média. Então não é só técnica, não é só tática, é muita disciplina, é muita vontade, é muito comprometimento com as ideias, né? Comprometimento com o que o Diniz pede e muito senso de solidariedade com os companheiros. Acho que esse é o grande sucesso desse time. Se você não tem isso, você vai ter um time bom, mas talvez não vá conquistar, não vá chegar tão longe como o Fluminense chegou em 2023. Então são vários relatos nesse sentido. E fica muito claro que não é algo da boca para fora, né? Não é algo só para jogar pra galera, para dizer, não, treinamos mais que todo mundo. É realmente uma coisa, assim, é muito puxado, as atividades são muito puxadas. Até por isso eu acho que o Diniz costuma dar mais folgas do que muitos treinadores, que reconhece que o ritmo é muito intenso quando estão lá. E não vai ser diferente, né? Porque ganhou no passado, que 2024 vai ter relaxamento. Pelo contrário, certamente o Diniz vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas, de qualquer forma, muito bacana ver o Marlon falando dessa forma, né? Eu acho muito interessante. Falando um pouquinho de Douglas Costa agora, galera, cara, eu queria trazer aqui opiniões de pessoas que acompanharam as passagens mais recentes do Douglas Costa, tanto no Grêmio quanto lá nos Estados Unidos, na MLS. Primeiro eu vou chamar aqui a Catherine Rodrigues. Quem assiste o Jornada KTO 1902, se você não assiste ainda, por favor, se inscreva lá no Jornada. Todos os dias estamos ao vivo, eu, Phil e Gabriel Amaral, de 7 às 8, com um resumão de todas as notícias do Fluminense, debatendo e trazendo novidades também. E a Catherine Rodrigues, que é a voz da torcida do GE lá no Grêmio, ela falou sobre a passagem do Douglas Costa por lá. Eu vou trazer aqui a palavra dela, e obviamente ela, como torcedora, tem ali uma decepção muito grande com o Douglas Costa. E depois, um outro convidado para falar da passagem dele na MLS. Fala aí, Catherine. Fala, gurizadita, amigos tricolores do Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Keck aqui para falar de Douglas Costa. Estou aliviada, tá? Estou aliviada porque o Renato falou em reforços da última coletiva, aí o Douglas Costa, a Kaki ia para a Turquia, desistiu por uma ligação do Brasil, mas está indo para o Fluminense. Eu não gostaria de ter Douglas Costa de novo no Grêmio por tudo que aconteceu em 2021. O que eu vou dizer para vocês? Eu tenho ranço do Douglas, tá? Eu tenho uma mágoa muito grande com o Douglas pela forma que ele tratou o Grêmio no ano de 2021, o ano que o Grêmio acabou caindo. Ele era para ser o cara do time, chegou para ser ídolo, né? Porque sempre falou em voltar pro Grêmio e terminar a carreira aqui e tudo mais. E foi muito frustrante a passagem dele por aqui. Foram poucos gols, não foi o cara do time como a gente imaginava que seria. E teve toda uma situação fora de campo que deixou a gremistada muito chateada. Aquela situação do casamento, 2 dias antes de um jogo importante contra o Corinthians, ele tomou o 3º cartão amarelo antes desse jogo, que era um jogo extremamente importante, precisava dele, e ele tomou um cartão amarelo assim por demorar para sair de uma substituição. Aí teve o lance do tchauzinho no jogo em que o Grêmio foi rebaixado na última rodada, fez festa depois do jogo com o rebaixamento decretado. Enfim, o Douglas Costa aqui no Grêmio foi um combo de decepção, então por isso eu não gostaria de tê-lo mais aqui. Não sei como vai ser no Fluminense, eu acho que ele tem bola, obviamente, o Douglas Costa não desaprendeu a jogar, vamos ver na mão do Diniz como vai ser isso, mas eu tendo a desconfiar. Ele não foi bem depois do Grêmio também, a passagem nos Estados Unidos, não foi aquele protagonista, né, teve alguns problemas com lesão também, não foi aquele protagonista que a gente imaginava, né, do Douglas. Mas enfim, que seja feliz, espero que consiga contribuir com vocês aí no Rio de Janeiro e mandar um beijo para todos e dizer também, agradecer, né, pelos serviços prestados no ano passado. Tchau. Fica muito claro que tem um peso ali, né, do lado torcedora, da decepção, da frustração que foi a passagem
do Douglas Costa por lá, porque voltou com uma expectativa muito grande pelo Grêmio. E aí cabe destacar muito mais o aspecto comportamental de postura do que ele fez no Grêmio do que propriamente uma análise técnica. Mas eu vou chamar aqui o Thiago Brandão, lá do Território MLS, ele cobre futebol norte-americano, ele cobre a MLS de perto, ele acompanha os jogos, então ele tem muita propriedade para falar como é que foi Douglas Costa lá no Los Angeles Galaxy. Fala, rapaziadinha, passando aqui para falar um pouco sobre Douglas Costa, futuro ponta-direita, que pode reforçar o Fluminense para essa temporada de 2024. O Douglas vem de 2 anos no Los Angeles Galaxy e eu tô passando aqui para falar um pouco como foi a passagem dele pela MLS. Douglas teve uma passagem um pouco decepcionante pelo Grêmio e chega nos Estados Unidos com muita expectativa em uma das equipes mais midiáticas do futebol dos Estados Unidos. Então a expectativa é que ele chegasse, resolvesse com o nome dele, ajudasse principalmente o mexicano Chicharito Hernández, que calhou de sair inclusive junto com ele agora no final de 2023. O primeiro ano do Douglas Costa foi um ano ruim no Los Angeles Galaxy. Douglas não conseguiu ter sequência, foi expulso 2 vezes na MLS, com confusões dentro de campo e pouca sequência. Foi apenas 1 gol e 3 assistências na MLS. Uma dificuldade de conseguir impor seu ritmo, de conseguir fazer as arrancadas que eram características dele. Não foi um ano bom de Douglas Costa, pareceu um pouco até com o ano que ele teve no Grêmio. Uma dificuldade muito grande de conseguir fisicamente se adaptar à MLS e de conseguir impor o seu ritmo. 2023 eu acho que dá pra gente separar em 2 partes. A primeira parte do ano de Douglas Costa é uma parte ruim, repetindo os erros de 2022. Não era um jogador que conseguia fisicamente se impor, não conseguia também criar muitas oportunidades de gol. E no semestre final, virou a chavinha nele, ele teve uns 6 meses muito bons ali de final de 2023, que eu acho que pode empolgar a torcida do Flu justamente por isso, porque vem de 6 meses muito bom, né? São 2 anos, podemos dizer assim, que ele acabou não indo bem, mas esses últimos 6 meses dele na MLS empolga sim, porque participou muito de gol, como eu tinha dito lá no meu Twitter, são 11 participações em gols nos últimos 18 jogos, então é um número considerável, ainda mais que o Los Angeles Galaxy não é uma boa equipe, então eu acredito que sim, o Douglas Costa ainda tem futebol para apresentar, esses últimos 6 meses mostram isso, mas vai depender muito da vontade dele, de como ele quiser e como ele vai encarar essa oportunidade no Fluminense. Então eu acho que é um bom investimento, uma boa aposta, visto que o Fluminense tem um elenco mais robusto para esse ano de 2024, eu acho que pode ser uma boa aposta sim. Mas é aquilo, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, eu acho que não tem um meio termo para o Douglas Costa. Quando ele jogou bem na MLS, jogou muito bem, e quando ele jogou mal, ele acabou indo muito mal, tá bom? Um abraço, sempre que precisar, é só chamar. Valeu, irmão, muito obrigado pela sua participação. Só para vocês terem uma noção mais ou menos do que foi o Douglas Costa nesses times, são as passagens mais recentes, né? O futebol europeu já tem mais tempo. Então tomara que o Douglas Costa repita o que ele fez nos 6 meses finais nos Estados Unidos. Tomara que ele venha para cá comprometido, com empenho, com vontade, né? Com muito profissionalismo, para não ser apenas mais um nesse elenco, mas para fazer a diferença e ser titular. Porque se o Douglas Costa for titular, significa que ele vai... certamente ele estará jogando melhor do que seus companheiros, né? A lógica é essa. Enfim, tomara que dê certo, porque se der, será uma grande contratação. Eu quero saber se você já foi na KTO. Se você não foi na KTO, por favor, vai lá, kto.com, não tem erro, entra no site da KTO. Vou deixar o link aqui para facilitar no comentário fixado. E utilize o cupom JORNADA. Utilizando esse cupom, você tem 20% de desconto no seu primeiro depósito para você ir lá e já apostar nesse jogo, por exemplo, de amanhã. Amanhã tem Audax e Fluminense, lá em Bacaxá, estaremos lá. Cobertura completa do Jornada KTO 1902, e você pode ir aqui e fazer a sua fezinha para já colocar uma grana no bolso nesse jogo também. Eu vou na mesma lógica da última partida, tá? A vitória do Fluminense seca tá pagando 1,46. Então eu vou aqui, vitória do Flu, com mais de um gol, pagando 1,69. Acho que tá ok, tá justo, né? Vou mais uma vez aqui, vou selecionar essa, vou nessa. Não sei vocês, tem várias opções aqui, o que não falta é opção, né? Primeiro tempo, segundo tempo, vai lá, faça a sua escolha, veja qual entrada se encaixa melhor para esse jogo, na sua opinião, mas não se esqueça de utilizar o cupom JORNADA, que a KTO está sendo uma grande parceira e será a nossa grande parceria aí ao longo de todo 2024, então o apoio de vocês é fundamental para uma parceria como essa, que é
que é gigante, que traz assim um peso para o canal muito grande, e obviamente isso vai ser revertido também em bons conteúdos, em estrutura, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor para vocês tricolores que merecem muito. Então conto muito com vocês nesse apoio aí, utilizando o cupom JORNADA lá na KTO, beleza? Bom, galera, para a gente fechar esse vídeo aqui com uma informação muito importante que eu venho apurando aí já há pelo menos uma semana que eu venho correndo atrás disso, que é sobre patrocínio master. Algo que nos últimos tempos gerou uma discussão muito grande, né, entre os torcedores do Fluminense, porque a gente viu e está vendo clubes fechando com patrocinadores com casas de apostas e valores muito altos, né, como foi o caso do Corinthians agora, 120 milhões de reais. Mas tem o Vasco que estava negociando, mas parece que não deu certo, fechando um patrocínio por 45 milhões. O São Paulo fechou recentemente um acordo com a Superbet de 50 milhões de reais, se eu não me engano. Enfim, esse mercado está muito aquecido. E o Fluminense acabou não ficando para trás, né? Tem um diferencial muito grande. O Fluminense assinou com a Betano e renovou esse contrato. E quando isso foi feito, não havia esse boom de casas de apostas, né? Não nesse nível de valores. O mercado era outro, muito diferente. Então o Fluminense ele tem um contrato em vigor e, como a gente sabe, a gestão Mário Bittencourt ela preza muito pela rigidez no cumprimento dos acordos, que é o que deve ser feito, tá? É a forma correta, na minha visão também. Então, o que eu apurei, por que eu estou falando isso? Porque, de antemão, nada será feito sem que a Betano seja consultada, no sentido de temos oferta X, vocês gostariam de cobrir? Porque a Betano ela chega num momento muito difícil do Fluminense, salários atrasados, né, naquela época ali de pandemia ainda. Então foi um patrocinador, e é ainda um patrocinador importante, e que naquela época teve uma relevância muito grande para o clube, e chegou num momento difícil. Então o Fluminense enxerga a Betano como uma grande parceira desde então. E a Betano tem outras ações, né, além do que só o patrocínio master, tem diversas outras situações. Mas a gente sabe que o contrato não está adequado ao que hoje o mercado ele prega, né? Ele está, na verdade, bem abaixo. Por isso o clube ele está no mercado em busca ou aberto a novas parcerias, e o que eu apurei é que algumas empresas, através de intermediários, chegaram até o Fluminense desde o início do ano, desde o final do ano passado, início desse ano, acenando com possíveis propostas. Nomes como Pixbet e Superbet, que é a patrocinadora do São Paulo. A Pixbet estava até pouco tempo atrás, estava no Vasco, tem outros, está no Flamengo também, paga ao Flamengo cerca de 85 milhões de reais, se eu não estou enganado. Enfim, foram nomes que eu ouvi e nomes que surgiram como possíveis parceiros. O último que eu vi foi Superbet. Mas, como eu não consegui confirmar ainda o nome dessa empresa, eu não vou ficar aqui chutando e não vou cravar mais o nome, né, desse possível parceiro. Mas o que eu tenho, a informação que eu tenho é de que o Fluminense está sim conversando, mas a informação que eu tenho é que já há uma negociação em andamento e a gente pode ter novidades muito em breve em relação ao possível novo patrocínio master do Fluminense, ou, caso a Betano resolva cobrir uma possível oferta, uma melhora do contrato junto à Betano. E teria que ser uma melhora significativa, porque o que eu vi foi que esse possível novo parceiro pagaria a multa da rescisão contratual com a Betano. Aí eu não sei se dentro do contrato já colocando um valor a mais, enfim, porque a multa é responsabilidade do Fluminense. E que o valor seria pelo menos ali entre 3 e 4 vezes mais do que a Betano paga hoje. E repito, é um valor bem inferior ao que se tornou esse mercado de patrocínio master vindo de casas de apostas. É um valor abaixo do que muitos que foram divulgados recentemente.
eu também prefiro não cravar o número porque eu não tenho certeza, eu não tive acesso ao contrato, né? Então, ficar especulando aqui não é do meu feitio, vocês sabem disso, mas o que eu posso dizer para vocês é que, enfim, é um contrato muito defasado da realidade atual do mercado. E por isso o Fluminense já estava aberto ao mercado, a novas possibilidades, a novas possíveis parcerias e, portanto, negociações. Então a informação que eu tenho é essa, já está acontecendo, já estão ocorrendo conversas, negociações para que o clube possa ou ter um novo patrocínio master muito em breve, ou, enfim, dar a opção da Betano de cobrir esse valor, o que, pelo que eu escutei até o momento, é algo difícil de acontecer. Tá? Então, enfim, são possibilidades que então é uma possibilidade que, caso confirmada, será um novo momento muito importante para o Fluminense em termos de patrocínio master, que fará muito mais sentido à realidade do clube hoje. Gente, o Fluminense é o atual campeão da América. O Fluminense disputou o Mundial, vem Super Mundial por aí. O Fluminense tem jogadores do nível de Marcelo. Querendo ou não, Douglas Costa, jogador europeu, que está chegando aqui agora. Enfim, é um clube que hoje ele está ali no topo e ano passado esteve no topo e conquistou a principal competição do nosso continente. Então, um patrocínio tem que estar à altura do que hoje o Fluminense, do momento atual e das perspectivas que temos para os próximos anos. Então é isso. Muito em breve, nos próximos dias, a gente deve ter novidades em relação a essa questão do patrocínio master. Qualquer nova informação, qualquer atualização, eu vou trazer aqui para vocês. Destacando que o clube preferiu, eu entrei em contato com o Fluminense para tentar confirmar essas informações, né, inclusive o nome da empresa. O clube preferiu não se manifestar, não confirmou, portanto essas informações não se manifestou, mas é isso, o que eu tenho de apuração é tudo isso que eu passei para vocês e vamos aguardar aí cenas dos novos capítulos, beleza? Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal do Lessa, tamo junto, vamos que vamos.